e você tem entendido a voz de Deus, e está aqui hoje para ser mais uma vez ministrado pela palavra de Deus. Terceira mensagem sobre o tema peregrinos de coração. Teremos mais uma mensagem durante esse mês, e louvamos a Deus, e que essa noite seja uma noite onde mais uma vez seremos encorajados, exortados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Salmo 84, verso 5 é o tema dessa reflexão, é o texto que usamos como introdução, como base, que diz assim, Salmo 84, verso 5, essa versão diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos aplanados. Em outras traduções diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e aquele que é peregrino de coração. Amém, povo de Deus? Quantos acreditam na palavra de Deus aqui? Pode glorificar Jesus, exaltar o Senhor, dizer glória a Deus bem alto aí. Pode dar um glória a Deus bem alto, irmãos. Aleluia. Bem-aventurado, felizes são os que encontram força no Senhor e os que são peregrinos de coração. Aleluia. Antes de entrar na palavra, também estamos felizes. Já é a terceira vez que na quarta-feira estamos reunidos ali no monte, um grupo de irmãos, e eu estou impactado com aquilo que Deus está fazendo cada quarta-feira. E ontem foi tremendo também. Estávamos ali em um grupo expressivo de irmãos orando. Eu convido você, pastor, eu quero viver essa experiência, eu quero estar com vocês ali, em nome de Jesus, quarta-feira que vem às 20 horas, para a glória de Deus. E eu ontem falei com os irmãos, nós não estávamos lá porque somos melhores, nem porque nos sentimos superiores às pessoas, mas o que nos faz estar ali é uma sede que temos, um desespero pela presença de Deus. Por isso eu quero agradecer a Deus por esse grupo de irmãos que estão subindo no monte toda quarta-feira, e nós estamos orando pela sua vida, amém? Você faz parte da nossa oração, da nossa intercessão. Temos colocado a sua vida, a sua família diante de Deus, em nome de Jesus. O propósito dessa série de mensagens, peregrinos de coração, é enfatizar que nós não somos deste mundo, que estamos aqui de passagem, que temos aqui na terra apenas uma missão. Esse é o objetivo dessa série de mensagens, é dizer para nós que nossa vida aqui na terra é uma jornada, que estamos aqui, mas que nós temos um lar de origem. Nós estamos aqui, mas estamos voltando para o nosso lar de origem. Nós temos uma pátria celestial, os céus. Por isso nossa jornada aqui na terra, nossa vida aqui na terra, é uma vida de um peregrino, de um forasteiro. Nós não criamos raízes, mas muitos de nós nessa caminhada temos carregado alguns fardos que precisam ser deixados. Muitos de nós queremos caminhar, queremos prosseguir na nossa vida, mas precisamos deixar de lado alguns fardos. Carregamos muitas coisas que não é para carregarmos, sentimentos, coisas que Deus não mandou nós realizarmos e muitas vezes estamos fazendo. Estamos muitas vezes desfocados, estamos muitas vezes apegados com o mundo, e portanto essa série de mensagens, ela vem para nos confrontar mesmo, vem para que nós venhamos colocar as coisas no seu devido lugar. Nós precisamos voltar de novo para o caminho. Muitos de nós estávamos caminhando, mas é como o sinal do celular que perde o sinal, perde a internet, e logo você se perde no caminho. Quem usa o Waze aqui? É o Waze? Quem usa o Google Maps aqui? Quem usa? Você faz a sua rota, você tem um destino, e algumas vezes você perde ali a direção e você se desvia. Deixa eu te dar um conselho: quando você for no Rio de Janeiro, não usa o Waze, tá bom? Não usa, porque ele vai te levar para alguns lugares que você não pode ir.
Mas na nossa vida é assim, muitas vezes nós seguimos alguns caminhos que não deveríamos seguir. E o fato é que Deus está nos chamando para a rota de novo. Amém, povo de Deus? É tempo de reiniciar. É tempo de voltarmos ao caminho, a nossa verdadeira chamada. E é por isso que estamos aqui sendo desafiados, sendo encorajados, sendo exortados nessa série de mensagens. E hoje eu quero lançar mais 3 pontos fundamentais para aquele que entende que é peregrino nesta terra. E o primeiro ponto, para ser bem objetivo, é que nós precisamos reorientar nossos desejos e a nossa paixão. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, verso 11. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Olha o que Pedro diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus na sua intervenção. Olha o que Pedro está dizendo, irmãos, para nós. Pedro está dizendo, insistindo, dizendo: nós somos peregrinos, e como peregrinos nós precisamos nos abster, nós precisamos desviar dos desejos carnais. Então, essa palavra é uma palavra, essa verdade, esse fundamento, esse primeiro ponto, nós precisamos urgentemente reorientar as nossas paixões e os nossos desejos. Deixa eu perguntar para você nesta noite: qual é o seu maior desejo? O que mexe com você? O que você mais anseia na vida? Você já parou para perguntar? Já parou para pensar sobre isso? O que você mais anseia? Qual é o seu anelo? Qual é a sua paixão? Porque todos nós temos um anseio, uma paixão, algo que nos move. E a pergunta de Deus para nós essa noite é: o que tem movido o seu coração? Qual é a sua verdadeira paixão? O que faz o seu coração bater mais forte? Porque Pedro vem dizer que nós precisamos nos abster dos desejos carnais. Então é tempo de nós reorientarmos as nossas paixões, canalizar a nossa paixão para aquilo que verdadeiramente importa. Eu posso até dizer que o meu desejo é o Senhor. Nós podemos até dizer: não, pastor, eu desejo o Senhor, eu desejo a presença de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: a nossa forma de viver vai denunciar de fato o que nós realmente desejamos. Vou repetir isso de novo. A nossa forma de viver vai denunciar de fato qual é a nossa paixão. Eu posso até dizer que eu desejo a Deus, que eu quero Deus. Eu lembro até de uma canção que os jovens cantavam. Lembra, Rodrigo? Uma canção que nós cantávamos sempre. Oi, só, Lucas. Eu quero é Deus. Quem lembra dessa canção aí? E a gente dançava, celebrava. Eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim. A gente gritava. Uma canção da minha adolescência, da minha juventude. Os jovens poderiam ensaiar esse louvor aí de novo. Eu posso até dizer: eu quero é Deus. Deus é o meu anseio, é o meu maior desejo. Mas a minha vida vai mostrar se isso é fato ou se isso é fake. Pedro, ele insiste em 2 Pedro 3,11, falando sobre um peregrino de coração. Ele diz: se de fato vocês são peregrinos de coração, se de fato vocês acreditam que Cristo está voltando,
se de fato vocês são quem vocês dizem que são, vivam de maneira santa e piedosa. É tempo, irmãos, de reorientar nossas paixões. É tempo de nós rever qual é o nosso maior desejo, o que move a nossa vida, qual é o anseio do nosso coração, qual é o anseio da nossa alma, o que nos faz viver. É tempo de nós reorientarmos isso, porque muitos de nós declaramos que amamos a Deus, mas a nossa vida mostra que nós amamos outras coisas, que nós desejamos outras coisas. Alguém está ouvindo o pastor aqui? Eu quero trazer para você o exemplo do próprio Davi. Vamos voltar para o Salmo 84, ou melhor, esse Salmo 84 não foi escrito por Davi, não tem um autor. É um salmo que foi escrito para que os filhos de Coré venham servir na casa de Deus. Olha o que diz o verso 1 do Salmo 84, acompanhe comigo. Olha o que eles declaravam, e esse salmo fala da peregrinação, quando eles iam para Jerusalém, era o salmo que eles cantavam, e eles diziam assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Oh, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Olha o que ele diz: a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu corpo, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Que esse seja o nosso salmo, irmãos. Que esse seja o nosso cântico. Que esse seja o nosso anseio. Que nós venhamos reorientar o nosso anseio para a presença de Deus, para os tabernáculos de Deus, para os átrios do Senhor. E o verso 3 diz: até o pardal. Imagino eu que quando o escritor ou o compositor desse salmo estava sendo inspirado, com certeza ele teve essa visão quando ele estava no templo, e de repente ele viu ali entre o altar de Deus um pardal. Ele viu um pardal, e esse pardal ele fez o que? Fez ninho, e ele colocou ali os seus filhotes, e ele diz: até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, em um lugar perto do seu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Deus e meu Rei. Aleluia. E aqui eu já trago uma palavra para os pais, que nós venhamos colocar os nossos filhos no altar, irmãos. Assim como a andorinha, ela abrigou os seus filhotes no altar, que nós venhamos criar os nossos filhos no altar de Deus, que nós venhamos colocar os nossos filhos perto da presença de Deus, no lugar mais próximo da presença de Deus, porque até o pardal, ele diz, até o pardal encontrou casa, até a andorinha encontrou ninho para os seus filhotes, ó Senhor Deus meu e meu Rei. E ele diz no verso 4: como são felizes os que habitam em tua casa e louvam-te sem cessar. Aleluia. Precisamos urgentemente reorientar nossas paixões, irmãos. Precisamos urgentemente anelar pela presença de Deus, ansiar pela presença de Deus, desejar a presença de Deus. Abra comigo o Salmo 132 e vamos ver qual era o objetivo máximo, o alvo máximo da vida de Davi. Davi é um grande exemplo daquele que amava a presença de Deus. Olha o Salmo 132 comigo. Olha o que ele diz no Salmo 132, a partir do verso 1. O escritor, ele fala de Davi: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Olha o que Davi, a aliança que Davi fez, irmãos, verso 3: não entrarei na minha tenda,
e não deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem. Verso 5: enquanto não encontraram lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Meu Deus, olha qual era o objetivo máximo de Davi, irmãos. O objetivo máximo de Davi era preparar um lugar para a habitação do nosso Deus, e ele fez um voto ao Senhor, e a vida de Davi, ela se resumiu nisso. Esse propósito mexeu com Davi, e ele não descansou, enquanto isso não aconteceu. Ele fez um voto, ele fez uma aliança. Eu preciso preparar um lugar para Deus habitar, eu preciso preparar um lugar para a habitação de Deus. E Davi conquistou ouro, e Davi conquistou prata, e Davi conquistou matéria-prima, porque esse era o objetivo de Davi: construir uma casa para Deus habitar. E nesses dias o Senhor está nos chamando para que venhamos construir lugares, ambientes onde Deus vem habitar. Deus está te chamando, Deus está nos chamando, irmãos. Nós precisamos reorientar os nossos desejos, precisamos trabalhar, preparar ambientes para que Deus venha habitar. É isso que estamos fazendo no monte, é isso que fazemos aqui nesta noite, através dos nossos louvores. Quando nós estamos em obediência a Deus, em santidade, nós estamos preparando o ambiente para Deus habitar. Quando você cumpre o seu papel com a sua esposa, quando você cumpre o seu papel com o seu filho, quando você cumpre o seu papel como cidadão, você está preparando o ambiente para Deus habitar, para Deus se manifestar. O que Davi estava falando: eu não vou descansar enquanto eu não preparar uma casa para o nosso Deus. Precisamos reorientar os nossos desejos. E eu faço essa pergunta mais uma vez para você, com muita sinceridade: qual é o seu maior desejo? O que você mais deseja na vida? Porque os seus desejos vão direcionar as suas ações, a sua vida. Aquilo que você mais deseja algo tão forte, porque eu tenho 2 mulheres em casa e eu sei disso. Quando elas desejam algo diferente para comer, elas vão me importunar, e vão me importunar, e vão mandar mensagem, e vão fazer por favor, e vão se humilhar, e vão implorar, e vão ficar bicudinhas, até conquistar o que mais deseja. Eu quero o copo da felicidade. Pai, eu quero açaí. Eu quero chocolate. E aquele desejo mexe, envolve a vida delas, e elas lutam por isso. Quantas mulheres são assim? Ou só lá em casa existe isso? Cadê as mulheres aqui que são apaixonadas por chocolate? Dá um glória a Deus aí. Tá vendo, homens? Esse dia eu estava dando uma aula lá para os caminhoneiros lá, eu reuni todo mundo. Falei: vocês precisam agradar as esposas. Vai chegar em casa, vocês precisam levar um chocolate, mas alguma coisa, seus grossos. Qual é o seu maior desejo? Nesses dias, o que você mais deseja? Porque Deus está procurando, irmãos, pessoas que anseiam pela presença dEle, pessoas que o desejam, pessoas que querem manifestar da presença dEle, pessoas que querem estar nos seus atos, pessoas que vivem, que o seu anseio é a presença de Deus. Segunda palavra desta noite, segundo ponto que eu quero destacar: um peregrino de oração, peregrino de coração. Se nós queremos ser um peregrino de coração, nós precisamos agora também reorientar nossas prioridades. Qual é a sua maior prioridade? Veja bem aqui, irmãos, vamos ler e vamos usar o exemplo do apóstolo Paulo. Vai lá para Filipenses capítulo 3, verso 4. Paulo, depois que se tornou um peregrino de coração, veja bem,
Olha o que ele declara aqui, irmãos, esse texto é muito forte. Filipenses capítulo 3. Estou preparando um ambiente aqui porque o terceiro ponto é o mais difícil de falar. Eu peço que o Espírito Santo me ajude. Olha o que Paulo diz: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a dar o currículo dele: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas olha o que ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Meu Deus! Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja vida perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Qual é a sua maior prioridade, irmão? Qual é a nossa maior prioridade? Paulo está dizendo que ele deixou tudo. E olha que ele era um homem que poderia se gloriar diante do seu currículo, da sua vida. E ele abandonou tudo isso simplesmente porque ele encontrou algo superior. Porque ele encontrou a suprema grandeza de conhecer a Cristo. Paulo só tinha uma prioridade na sua vida. Uma única prioridade: conhecer a Cristo. Qual é a sua maior prioridade? Qual deve ser a nossa maior prioridade nesses dias? Talvez você não entenda os dias que estamos vivendo e precisamos de discernimento. Pedro vai dizer que, a respeito da vinda do Senhor, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. E se nós fizermos um cálculo bem básico, bem simples, se na cronologia de Adão até os nossos dias são 6.000 anos, então no calendário de Deus estamos a 6 dias. Se fizermos uma conta básica, estamos a 6 dias. E a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no sétimo descansou. Se nós fizermos uma conexão entre tudo isso, vamos perceber que estamos bem nos últimos minutos para entrar o 7º dia. O 7º dia representa o reino de Cristo na terra. Então, se nós não tivermos discernimento do que está acontecendo nesses dias, se nós não entendemos a época que estamos vivendo, irmão, se você não entendeu qual deve ser a sua prioridade, o que você deve mais fazer nesses dias, porque estamos agora nos últimos segundos dos últimos dias. Se fizermos um cálculo desde a vinda de Jesus, Jesus veio no 4º dia, depois de Adão até Jesus, na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, Jesus veio. Vamos dizer que foi o 4º dia, 4.000 anos. Então os discípulos e apóstolos começaram a pregar, dizendo que começou os últimos dias. Mas eles faziam essa contagem a partir de Cristo, e dizendo: estamos nos últimos dias. Por isso eles pregavam sobre a vinda de Jesus, por isso eles pregavam sobre o retorno glorioso de Jesus. E se eles já declaravam que estavam nos últimos dias, imagine nós agora, 2021. Diante de todo o contexto que estamos vivendo, de todos os sinais que temos, assim como eu preguei no domingo, que Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas, por isso que existem os sinais. Qual deve ser a nossa prioridade nesses últimos dias? Paulo diz que a prioridade dele foi conhecer a Cristo.
E ele descobriu que Cristo é superior a todas as coisas. Por isso ele falou: eu perco tudo por ele. O que Paulo tinha de mais precioso era Cristo, porque ele encontrou algo que tinha mais significado do que toda a sua própria vida. Cristo é melhor do que tudo, irmãos. Cristo é o melhor da vida. Você pode repetir essa frase: Cristo é o melhor da vida. Você tinha algo que Paulo encontrou significado, foi em conhecer a Cristo, e para ele nada mais tinha importância, e tudo que antigamente ele se gloriava, tudo que ele antigamente tinha como algo relevante, passou a ser irrelevante, diante daquilo que estava diante dele, diante da experiência que ele teve com Jesus, diante da revelação que ele recebeu, tudo passou a ser irrelevante, tudo passou a não ter mais brilho. Aquilo que brilhava antigamente para Paulo, agora está opaco, agora não brilha mais. Aquilo que tinha importância para ele, agora não tinha mais importância, porque ele encontrou um significado para a sua vida. Louvado seja Deus. E é isso que nós devemos procurar nesses dias. Essa deve ser a nossa prioridade: conhecer a Cristo, conhecer os segredos. E Paulo, ele sempre orava para a igreja, dizendo: Senhor, que o Senhor dê espírito de revelação e de conhecimento, de sabedoria, para que eles possam conhecer a Cristo. Aleluia. Esse deve ser o nosso alvo: conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Tudo que brilhava para Paulo não brilha mais. E é assim, irmãos, quando a gente encontra a pérola de grande valor. É assim. Nada mais faz sentido. Minha oração é para que você encontre a pérola de grande valor. Minha oração é para que Cristo seja a sua prioridade, para que Cristo seja a nossa prioridade. Quando você encontrar a pérola de grande valor, todo o resto será resto. Tudo ficará em segundo plano na sua vida. Até a sua família fica em segundo plano. Até os seus sonhos pessoais ficam em segundo plano. É por isso que Jesus chega diante dos seus discípulos e lhe diz: se você quiser me seguir, você tem que negar a si mesmo. Eu pergunto: qual é a sua prioridade? 2021, qual é a sua maior prioridade? O que passa pela sua mente nos próximos dias? Feche seus olhos aí e pense um pouquinho sobre isso. Deus está nos chamando para nós reorientarmos, rever as nossas prioridades. Será que Cristo tem o significado que Ele merece? E a partir daí, irmãos, o que passou a ser o alvo da vida do apóstolo Paulo foi conhecer a Jesus, foi caminhar para Jesus. E de fato ele renunciou tudo por amor de Cristo. No verso 12 do capítulo 3 que estamos lendo, ele diz assim: não que eu ainda tenho obtido tudo que eu desejo, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo, para alcançar isso que me foi, mas prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Verso 13: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para os que estão diante de mim, e prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Que esse seja o nosso alvo, irmãos: conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus. E quando falamos de conhecer a Jesus, eu não estou falando de saber versículo da Bíblia. Eu não estou falando de você saber os textos que falam da cruz. Conhecer a Jesus fala de intimidade, irmão, de relacionamento. Deus quer revelar o seu coração para nós.
Aquele que conhece a Jesus sabe qual é o profundo desejo do coração de Jesus nesses dias. Precisamos rever isso, reorientar nossa prioridade. Mais do que esse sermão nessa noite, você precisa sair daqui hoje e rever sua prioridade, rever sua vida. É um chamado, é uma santa convocação nesses dias, rever o que é mais importante, o que é número 1 na nossa vida, o que é o centro da nossa vida. Sabe quando Jesus falou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Na visão judaica, eles tinham por base como funcionava na sinagoga. Quando Jesus fala buscar em primeiro lugar, Jesus não está falando das primeiras cadeiras, porque nós temos a visão nossa é primeiro, segundo, terceiro. O primeiro lugar na sinagoga é o centro, porque lá na sinagoga aquele que vai ensinar, ele fica no centro. E quando a Bíblia diz sobre prioridade, a Bíblia está falando de centro. O que é o centro da sua vida? Quem está no centro da sua vida? Quem é que domina? Quem está sentado no seu coração nesse exato momento da sua vida, nesse exato momento da estação da sua vida? Quem está no centro da sua vida? Quem deve reinar? Quem deve governar? Precisamos rever as nossas prioridades. Terceiro ponto, para caminhar para o final, e esse é o mais difícil de falar. Se queremos ser peregrino de coração, escute isso, por favor. Eu faço uma pergunta para você: de que lado você está? Precisamos rever de que lado nós estamos. E olha a palavra que Deus me deu, 1 Reis capítulo 18, verso 20. Deixa eu ver se a igreja está aqui ainda. Deixa eu ver se tem gente me ouvindo aqui ainda. Dá um glória a Deus aí. Olha o que diz 1 Reis, desafiando. E essa palavra é um desafio para nós. Acabe convocou então, 1 Reis 18, 20. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus, porém, seguiu. E o texto diz: e o povo não respondeu nada. E essa é a mensagem profética para nós nessa noite, irmão. Precisamos dar uma resposta ao que Deus está nos chamando. Até quando vamos cochear entre dois pensamentos? Até quando vamos ficar em cima do muro? Até quando vamos viver essa vida morna? Meu Deus, irmão. A gente acha que o morno é legal, o morno não é legal. Nós achamos que o morno é bom e o morno não é bom. Quem dera se fosse frio ou fosse quente. Apocalipse capítulo 3, verso 15. Quem dera se fosse frio ou fosse quente, porque eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Deus não suporta o morno. Deus não suporta aquele que está em cima do muro. Deus não suporta alguém que está em dúvida. Até quando cocheareis entre dois pensamentos, diz o Senhor para nós? Até quando vamos ficar oscilando entre o mundo, entre Deus? O nosso problema não é Deus, porque nós já sabemos que precisamos de Deus, nós já sabemos que nascemos para Ele, nós já estamos careca de saber que Ele é o centro de tudo, nós já estamos, nós já sabemos porque todos os dias Ele se revela a nós, todo dia o sol está nascendo e Deus está se revelando a nós. Deus se revela a nós através da criação, Deus se revela a nós através
do céu. Deus manifesta a glória dele na nossa vida pelo seu cuidado, nós já sabemos disso, nós temos experimentado isso todo dia. O ar que estamos respirando, você sabe que vem de Deus. A saúde que você tem, você sabe que vem de Deus. As necessidades supridas, você sabe que vem de Deus. O nosso problema não é esse não é o nosso problema. Todos nós já sabemos que Deus é o centro, todos nós já sabemos quem Ele é, todos nós já experimentamos algo de Deus, as bênçãos de Deus, a misericórdia de Deus. Nosso problema não é Deus, o nosso problema é que nós queremos Deus e nós queremos o mundo. Alguém está ouvindo, irmão? Nosso problema é que nós achamos que dá para servir a Deus e dá para servir mamão. Até quando nós vamos cochear nisso, irmão? Até quando? Até quando nós vamos querer servir a dois senhores? Porque não dá, irmãos. Porque de uma fonte ou jorra água doce ou jorra água salgada. Alguém está ouvindo essa palavra, irmão? Alguém está ouvindo essa palavra? Faz sentido para você nessa noite que Deus está falando? Ou nós serviremos a Deus, somente a Deus. Não dá, irmão, não dá para negociar, porque nós achamos, quantas vezes estamos sendo ministrados sobre isso e nós temos, não, dá para continuar assim, dá para continuar na igreja e dá para continuar no pé no mundo, dá para continuar na igreja e dá para ter relacionamento com outros deuses. Deus está chamando eu e você para tomarmos uma decisão nesses dias. E até quando nós vamos cochear entre dois pensamentos? Até quando nós vamos ser água morna? Deus não suporta água morna. Deus não quer água morna. Água morna não é legal, irmãos. Ou somos quente, ou somos frio, ou somos de Deus, ou servimos a mamão, ou estamos servindo a Deus, ou ficamos no mundo, diz o Senhor. Abra comigo o livro de Josué, capítulo 24. É muito duro dizer isso. É muito pesado ouvir isso. É pesado até para mim, meu irmão. É pesado até para mim. Ou nós serviremos a Deus, ou serviremos a Baal. Se Deus é Deus, siga Deus. Se Baal é Deus, siga Baal. Até quando vai cochear entre dois pensamentos? Até quando vamos brincar de sermos crente? Olha o que Josué disse para o povo. O livro de Josué é o 6º livro da Bíblia, depois do Pentateuco. Vamos dizer que o propósito do Pentateuco é Êxodo. E o que é o Êxodo? É a libertação do povo do Egito. O povo foi livre do Egito. O povo foi livre da escravidão. 40 anos o processo de Deus no deserto. Então, através de Josué, eles são dirigidos para a terra. Então o livro de Josué é o ápice, é o povo na terra, é o povo desfrutando da promessa. Mas é interessante que Josué chega diante deles, já no final da sua vida ele diz, no verso 14: agora temam o Senhor e sirvam-nos com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates no Egito, e sirvam ao Senhor. Verso 15: se porém não lhes agrada servir o Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mas olha, irmãos, olha algo aqui que Deus falou comigo. Vamos ler os próximos versículos, vamos continuar no 16. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor nosso Deus que nos tirou a nós e os nossos pais do Egito, daquela terra da escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho, e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Se nós terminássemos aqui, irmãos, glória a Deus. Eles entenderam então.
Eles compreenderam, não, longe de nós, Josué, nós vamos servir a Deus. Mas olha o que Josué fala com eles, irmãos, isso aqui deixou encacucado, isso aqui mexeu comigo. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Por quê? Porque Ele é Deus santo e Deus zeloso, e não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Disse então Josué, verso 22, vocês são testemunhas contra vós mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. E eles responderam: somos. Até esse momento estava tudo bem, irmãos, eles decidiram em servir ao Senhor, foi essa a escolha que eles fizeram. Mas o que vem depois do livro de Josué, é o livro de Juízes. E o livro de Juízes vem para mostrar que Josué estava certo, que no coração deles, eles não largaram os outros deuses, porque na história dos Juízes foi a maior decadência do povo. E Josué vem para mostrar para aquele povo, naquele momento eles não entenderam, mas Josué veio desafiando eles, para mostrar para eles, que eles não tinham capacidade de servir ao Senhor, porque Deus é santo, porque Deus é zeloso, porque Deus não compactua com o pecado. A história da nação de Israel vem para mostrar que Josué estava certo, e o povo sempre se entregava a outros deuses. A história vem dizer, os nossos dias vêm nos mostrar que Josué estava certo, que nós não queremos servir ao Senhor, nós queremos o Senhor e queremos os outros deuses. Para concluir essa palavra, porque eu quero orar junto com você, deixa eu te dizer algo. Deus quer exclusividade. Vou repetir isso mais uma vez. Deus quer exclusividade. Deus é um Deus santo, zeloso, e Ele quer exclusividade. Deus é ciumento. Não dá para servir a Deus no domingo e sair com prostitutas na segunda-feira. Não dá para querer abraçar Deus no louvor no domingo e na segunda-feira abraçar outros deuses com músicas carnais. Quem está ouvindo isso aqui, irmão? Não dá. Deus é um Deus zeloso e Ele quer exclusividade do seu povo. Tá bom para você, irmão? Está entendendo o recado de Deus nesta noite? Deus não quer água morna. Olha o que Paulo diz, irmãos, em 2 Coríntios capítulo 6, e eu já estou encerrando. Pode vir aqui o Ministério de Louvor. 2 Coríntios capítulo 6, espero que todos estejam ouvindo essa palavra nessa noite. Verso 14. Não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Ou a comunhão pode ter a luz com as trevas? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, e eles serão, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saia do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os recebereis, e eles serão pai, e lhes serei pai, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Fica de pé em nome de Jesus. Se existe um versículo chave da Bíblia, se existe um versículo chave da Bíblia que eu descobri,
Ele se repete 23 vezes na Bíblia, 23 vezes. Jeremias repete isso, Ezequiel fala isso, o livro de Levítico fala o mesmo versículo, o livro de Êxodo também fala a mesma coisa. Nós encontramos isso no apóstolo Paulo aqui, e encontramos em Apocalipse a mesma expressão: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vou repetir isso de novo. Você quer saber qual o versículo chave da Bíblia é esse? Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Exclusividade, nação santa, exclusiva, separada para Deus, somente para Deus, somente para Deus. Essa é a essência da vontade de Deus. Deus estabeleceu todas as coisas para que fosse feito um povo. Por isso ele chama Abraão e ele diz através de Abraão: eu vou fazer de você uma família bendita sobre a terra, e vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. E ele repete isso para Moisés, dizendo: Moisés, eu escolhi um povo para ser o meu povo, para ser exclusividade minha, e eu serei o seu Deus, o seu Deus. Nós vamos ver Paulo dizendo isso aqui: como disse o Senhor, habitarei com eles e entre eles andarei, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus quer exclusividade, irmão. Deus quer exclusividade. Apocalipse capítulo 21, verso 3 diz assim, verso 2: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma voz, uma forte voz que vinha do trono, dizendo: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, irmão. Deus quer um povo exclusivo. Deus quer um povo exclusivo. Deus quer exclusividade. Você precisa dar resposta a isso. Você precisa dar resposta a isso. Não dá para negociar. Não dá para negociar. Não tem como. Não tem como servir a Deus e servir outros deuses. Você precisa deixar os outros ídolos, a vaidade, você precisa deixar a carnalidade, você precisa renunciar aos outros ídolos da sua vida, você precisa deixar Mamon. Eu e você precisamos deixar os outros ídolos. Deus não quer, irmão. Deus não quer. Você entrou aqui hoje procurando uma resposta de Deus sobre coisas da sua vida. Deus já está te dando uma resposta. Não há comunhão entre trevas e luz. Esse lugar não é para você. Esse lugar não é para você. Separa-se, diz o Senhor. Quem está ouvindo essa palavra? Você pediu resposta de Deus sobre esse namoro. A resposta de Deus é essa: Deus quer exclusividade. Tira, irmão. Tira da sua vida aquilo que está te conduzindo para o inferno. Separa-se para Deus. Viva para Deus, para a glória de Deus. Está te oprimindo, irmão, larga fora. Está te desviando do alvo, arranca do seu caminho. Se tua mão te faz escandalizar, arranca ela. Jesus está falando de amputação, é arrancar o mal pela raiz. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando servireis a Deus e a Baal? O nosso problema não é Deus, o nosso problema é que queremos Deus e queremos os outros deuses, e não dá, irmão. Definitivamente não dá. Ou servimos a Deus, ou servimos a Deus. Não dá para ser morno, irmão. Não dá para ser morno. Deus não está suportando mais, irmão. Feche seus olhos. Deus não está suportando mais. É duro ouvir isso. É duro ouvir essa verdade. É duro. Foi duro para mim ouvir essa verdade de Deus. Foi duro. O Espírito Santo veio no meu coração e disse: filho, ou você é meu filho, ou você está comigo, ou você está fora. Ou você se envolve com o meu reino, ou você está fora.
Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Carregue a tua cruz e siga-me. Esse é o maior desafio nosso nesses dias. Porque está cheio de gente que está servindo a Deus, que está se encantando com Deus, que olha para Deus e vê a beleza de Deus, se agrada, chora, mas está chorando também, mas está se encantando também com o mundo, está se encantando também com Sodoma e Gomorra, está se encantando também com as coisas dessa terra. Nós somos peregrinos de coração. Pai, no nome de Jesus, Deus, eu te agradeço, Pai, por essa noite, porque desde o início desse culto percebemos um ambiente de temor aqui, Senhor. E onde há temor, Senhor, o Senhor faz acampamento. Onde há temor, Senhor, onde há reverência, o Senhor se manifesta. Percebemos isso aqui desde o início, Senhor. Não queremos mais brincar, Senhor. Não queremos mais brincar, Jesus. É tempo, Senhor, de tomarmos uma decisão. É tempo de escolhermos de fato quem iremos servir, Senhor. Quem é a nossa prioridade? Quem é a nossa maior paixão? Quem é a nossa maior paixão, Senhor? Espírito Santo, faça isso nessa noite. Faça isso nessa noite, Senhor. Tua palavra veio para mostrar para nós quão desgraçado nós somos, quão miserável homem nós somos, quão miserável pecadores nós somos. E nós precisamos andar diariamente sobre o pavimento do arrependimento, Senhor. Arrependimento não é algo que nós fazemos quando levantamos a mão e entregamos a nossa vida para Jesus. Arrependimento é diário, é uma renúncia diária, Senhor. É uma escolha diária que fazemos, ó Deus, quando acordamos, quando abrimos o nosso celular, Senhor. É uma escolha diária que nós fazemos, ó Pai, todo dia, Senhor, quando vamos no trabalho. E quantas propostas vêm, Senhor. Quantos deuses estão nos atraindo, Senhor. Quantos deuses, ó Deus. O maior problema dessa geração é a idolatria, Senhor. Estamos idolatrando, Senhor, a pós-modernidade. Estamos idolatrando as coisas materiais. Estamos idolatrando pessoas. E o Senhor quer exclusividade, Senhor. É por isso que para encontrar o seu coração, Senhor, para te buscar e achar o Senhor, tem que ser de todo o coração. Não pode ser metade, não pode ser 70%, tem que ser de todo o coração. É a sua palavra que diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Você pode neste momento orar, levantar sua voz e dizer para Deus te ajudar. Você pode pedir para Deus: Senhor, me ajuda a renunciar, Senhor, a renunciar isso que está, Senhor, acabando com a minha vida, Senhor, que está me afastando de Ti. Peça para Ele. Tenha coragem de dizer não. Tenha coragem de dizer não. Tenha coragem de dizer não. Porque como Paulo declaramos, tudo para nós é irrelevante diante da grandeza do Senhor, diante de conhecer ao Senhor, tudo é irrelevante, essa dor é irrelevante, esse sentimento é irrelevante, essa circunstância é irrelevante, tudo passa a ser irrelevante, porque Jesus é a nossa prioridade, Jesus é a nossa prioridade. Ore e fale com Deus nessa hora. É um ambiente de temor, é um ambiente de peso, é um ambiente de decisão, é um ambiente onde precisamos reagir, dar uma resposta. Precisamos dar uma resposta a Deus. Você precisa dar uma resposta, eu preciso dar uma resposta. Eu preciso canalizar na minha vida quem é a minha prioridade, porque as minhas decisões têm denunciado quem é a minha paixão, o meu falar tem denunciado quem está no centro da minha vida, porque a boca fala do que está cheio o coração, o meu comportamento, a minha insignificância, o meu jeito de se comportar no culto, os meus olhos secos, sem lágrimas, têm denunciado que eu não estou mais queimando por Jesus. O meu jeito de estar na igreja tem denunciado que eu não quero mais Ele, que Ele não é mais a minha prioridade. Nós precisamos dar uma resposta.
precisamos dar uma resposta. As nossas redes sociais precisam dar uma resposta. A nossa rede social precisa dar uma resposta. As nossas fotos nas redes sociais precisam dar uma resposta. O nosso casamento precisa dar uma resposta. O nosso jeito de trabalhar precisa dar uma resposta. A forma que nós tratamos as pessoas precisam dar uma resposta e mostrar quem é a prioridade na nossa vida. Ó Deus, nosso coração queima por Ti, Jesus. Desesperado queima por Ti, Jesus. Faça isso nessa noite, Pai. Se existem corações aqui, Senhor, que estavam queimando por outros deuses, que estavam servindo aos outros deuses, Pai, é tempo de voltar para a comunhão. Assim como o filho pródigo, é tempo de reconhecer que o que mais ele tinha de valor, ele perdeu, que era a comunhão do Pai, era a casa do Pai, era os braços do Pai. Nada mais tem importância na nossa vida do que a presença de Deus. Que venhamos preparar lugar para Deus habitar, que não venhamos descansar enquanto a nossa casa não ser um lugar para Deus habitar, que nós não venhamos trabalhar para que o nosso trabalho seja um lugar para Deus habitar, que nós venhamos construir altares na nossa vida para Deus habitar, que a minha vida possa ser um altar para Deus habitar. Eu não vou parar, eu não vou descansar enquanto eu não preparar um lugar para o descanso do meu Deus. Aleluia. Nós não vamos, Pai, desistir enquanto esta casa não for tomada pela Sua presença, enquanto esse ambiente não for tomado pela manifestação da Sua glória, Senhor. Ó Deus, nós não vamos parar, Senhor, nós vamos continuar, Senhor, buscando até encontrar, Senhor, até encontrar essa pérola de grande valor, até encontrar aquilo que dá sentido à nossa vida, até encontrar aquilo que faz, que nos move, que nos faz acordar pela manhã, que nos faz viver. Aleluia, aleluia. Deus, eu sei que foi para isso que nós nascemos, ó Pai. Definitivamente eu sei que foi para isso que nós nascemos. E o Senhor está querendo exclusividade nesses dias, porque eu chamei vocês para ser nação santa, povo exclusivo de propriedade minha, diz o Senhor para a igreja. Diz o Senhor para a igreja. Jesus não quer apenas o domingo, Jesus não quer a quinta-feira, Jesus quer a sua vida, Jesus quer o seu coração, Jesus quer as suas finanças, Jesus quer a sua casa, Jesus quer os seus filhos, Jesus quer o seu futuro, Jesus quer os seus dias. Aleluia. Tem coragem de dizer: toma, Senhor, a minha vida, toma, Jesus, a minha vida, Pai. Vamos adorar Jesus. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. Jesus quer a sua atenção, Jesus quer a sua adoração. E do outro lado estava, Jesus quer o seu tempo, a árvore. Jesus quer os seus dias, Jesus quer o seu futuro pro seu povo. Liga o microfone das meninas aqui. Nunca mais haverá dor, pois do trono Ele está. Nunca mais, nunca mais haverá dor. Aleluia. Pois no trono Ele está. Segura. Deus tem um recado para uma irmã aqui em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, igreja. No momento que eu estava orando da galeria, o Espírito Santo me tomou. Eu comecei ali a estar chorando ali, e eu me via como uma irmã chorando na casa dela, desesperado, choro desesperado. O Espírito Santo me tomou ali. Eu comecei a sentir como se fosse essa irmã orando, e Deus pede para falar mediante a palavra do Senhor. 1 Samuel 1:17. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse a ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. A resposta do Senhor para a tua oração e para o teu choro. Amém?
Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Deus fala porque Ele te conhece. Deus fala porque Ele sabe, Ele sonda. Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar. Aleluia. Vamos declarar: nunca mais, nunca mais. Para encerrarmos este culto, declare: nunca mais. Nunca mais haverá dor. Ei, aleluia. Pois no trono Ele está. Nunca mais, nunca mais haverá dor. Pois no trono Ele está. Ele está. Deus quer exclusividade, Vitor. Deus quer exclusividade. Deus quer exclusividade. Deus quer exclusividade. Deus quer você por inteiro. Deus quer exclusividade. Sandro, Deus quer exclusividade. Pastor André, Deus quer exclusividade. Deus quer exclusividade. Deus quer exclusividade. Deus quer você por inteiro. Deus te quer por inteiro. Deus te quer por inteiro. Deus te chama nesta noite por inteiro. Ele te quer por inteiro, de todo o coração. Deus quer exclusividade para habitar na Nova Jerusalém. Para você estar com o Senhor, você precisa se entregar para Ele por inteiro. Para você experimentar isso de nunca mais chorar, você precisa se entregar para Ele por inteiro. Fiel e verdadeiro, fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora. Eu estou esperando, eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Fiel e verdadeiro, fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Eis que venho sem demora. Eu estou esperando, eu estou esperando com coração ardente. Volta logo, vem agora. Nunca mais, nunca mais haverá dor, pois no trono Ele está. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Maranata, segura. Maranata, ora vem. Maranata, Maranata, ora vem. Para encerrar essa palavra, a última revelação de Deus. Só falta um sinal apenas, irmão. Só falta uma coisa apenas acontecer para Jesus se manifestar. Só falta uma coisa só. É uma igreja apaixonada por Ele. Ele não virá para a igreja despreparada, uma igreja suja, uma igreja que não o ama, que Ele não é prioridade, que não anela por Ele. Esse é o último sinal que falta. E é isso que Deus tem feito nesses dias, despertando a igreja do Senhor nos 4 cantos da face da terra.
É isso que Ele está fazendo nesses dias. Ele está despertando os seus escolhidos lá na Arábia, lá na Coreia, lá na China, lá nos Estados Unidos, lá no Amazonas, lá no sul do Brasil, aqui em São Paulo, na Baltazar Barroso, número 118. É isso que Deus está fazendo nesses dias. É por isso que Ele está falando dessa forma conosco. Ele não virá enquanto não tiver uma igreja queimando por Ele, uma igreja apaixonada por Ele, uma igreja que entende que Ele é prioridade exclusiva para Ele. Então prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Levante suas mãos nos céus, para os céus, receba a bênção apostólica que vai debaixo dessa palavra, debaixo desse temor para a sua casa, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você hoje e para sempre. Aquele que crê, diga amém. Aplauda bem forte a Jesus. Deus te abençoe, uma ótima noite para você. Vai debaixo dessa unção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu te amo, eu te quero.